recém-nascida, ela não tem uma maturidade cerebral ao ponto da gente definir todos aqueles estágios do sono quando a gente faz uma polissonografia. Então, muitas vezes, a gente só define se está acordado ou se está dormindo. E aí a gente faz 2 tipos de sono. O sono ativo, que é chamado de sono REM, porque tem atividade cerebral, e o sono quieto, que é o sono não REM. Por vezes, a gente só consegue organizar a partir dessas 2 situações. Então, nos fetos e prematuros, eles já dormem. Só que, assim, eles dormem, a maior parte do sono é o sono REM. Então, por volta da 28ª, 30ª semana de gestação, a gente já caracteriza o sono nos bebês, nos fetos, perdão. E quem nasceu, né, prematuramente, por volta aí desse período, a gente já identifica que a maior quantidade de sono é o sono REM. Por quê? Porque ele precisa desse momento para a neuroplasticidade. Então, ele vai ter mais sono REM. O sono não REM, ele começa a ser mais desenvolvido por volta da 36ª semana de gestação, quando já está próximo ao nascimento. Porque antes é a grande predominância mesmo de sono REM. Os prematuros, eles podem ter uma diferença quando comparado com as crianças a termo, nesse padrão de sono e vigília. Por quê? Porque a gestação foi interrompida no momento ainda de desenvolvimento cerebral que vai caracterizar melhor esse padrão de sono. Lembrando que os bebês que nascem, eles já começam a dormir pelo sono REM, ao contrário de nós adultos, tá? Essa virada, ela vai acontecer em algum momento aí do desenvolvimento no primeiro ano. Mas o bebê, ele começa a dormir pelo sono REM. Sempre que o bebê tem um progresso no neurodesenvolvimento, então ele é um bebê que era de um jeito, ele adquiriu uma habilidade que transformou ele de outro jeito, um bebê muito mais próximo de ser humano, um bebê muito mais cheio de linguagem, emoção, o desenvolvimento motor, ele vai desenvolver o seu sono, porque nós não desenvolvemos só a cabeça, né? De modo separado, a gente desenvolve o corpo como um todo e junto com isso a nossa maturidade cerebral e também a nossa maturidade emocional. E junto com isso, o sono vem de brinde, né? Então, o bebê, ele tá passando por um progresso no neurodesenvolvimento, ele começou a rolar, por exemplo, o sono pode se atrapalhar durante esse período porque esse bebê tá com o cérebro mais estimulado para praticar essa atividade durante a noite ou até mesmo durante o dia e também organizar esse padrão de sono que vai chegar próximo dos 4 meses. Você escuta uma criança chorando, ok. A gente fica no pronto-socorro, atendendo um monte de criança, aquela choradeira lá fora, ok. Se o seu filho estiver lá fora e ele chorar, você não consegue resistir a ir lá ver o que está acontecendo. Porque isso é biológico. O choro, ele tem uma capacidade tão intensa do choro do bebê de disparar na gente uma necessidade de lá ver o que está acontecendo, porque isso é a nossa sobrevivência, a sobrevivência da espécie. Então, eles nascem com essa capacidade de fazer o sorriso, de fazer a imitação da nossa expressão facial, de fazer o contato visual com o genitor e buscar essa necessidade, tanto do genitor cuidar da gente, quanto da gente conseguir tê-lo próximo da gente enquanto bebê, porque a gente depende deles, né, para a nossa própria sobrevivência.